Ó o Miguel aí. Boa noite. Boa noite. Ô, Francis, eu queria falar assim, que eu acho muito interessante como o Érico fazia. Só peraí. Só não vale xingar o Érico e o Abrantes aí, tá? Eu não vou xingar, eu brinco com eles aqui, mas não é para xingar, tá? Fala, Miguel. Não vou xingar. Não vou xingar, não. Eu só vou dizer assim que é muito interessante como é que as pessoas elas gostam de distorcer as coisas e de escamotear outras para poder parar em pé. Por exemplo, eles falam assim, ó, que o romano não estava nem gostava de destruição, eles gostavam de Coliseu. Ok, eles gostavam. Só que assim, cara, para o cara destruir a cultura celta e para o cara chegar em Jerusalém e destruir o templo daquela forma, ele não podia fazer de qualquer... Tinha uma burocracia, cara. Não é igual... Por exemplo, futebol tem regra, velho. Você pode fazer o gol, mas não pode estar o cara impedido. Não é assim, velho. Eles podiam destruir, sim, mas depois que destruir, eles podiam justificar, porque Roma lá, ó, a política romana podia arregaçar com o Vespasiano e com o Tito, tirar o título deles, transformar eles em escravos. Eles não podiam fazer de qualquer jeito, não é assim. Sim, eu mostro isso, né? Eu tenho o decreto de Augusto, então você tinha leis. O próprio tem um. Cícero, ele vai falar de um cara chamado Verres, que ele foi julgado, ele era um governador, então ele cobrou impostos abusivos, ele extorquiu pessoas, ele matou pessoas, e ele fez o quê? Ele destruiu templos e pegou imagens. O que aconteceu? Ele foi julgado. E aí o que aconteceu? Ele antes de ser condenado, tal, ele vai para o exílio. Ou seja, veja que não é assim, então se vou destruir, pronto. Então, você veja como os historiadores que eu digo, os historiadores críticos da Multiversal, eles estão ensinando errado para o pessoal. Aí eu tenho que mostrar isso. Eles estão ensinando errado. Quando você vê eles dizendo lá nos vídeos dele lá que você já viu, Roma poderia chegar lá e destruir tudo e pronto, acabou. É só você pegar aqui, eu tenho um cara que diz assim, eu tenho um monte de livro aqui de Roma. Cara, eu acho que ele não leu, porque eu li. Não é desse jeito. Eles são muito burros, porque o Abrantes pega como é que fala? Uma caricatura lá que eles faziam em Roma, mas é muito mais grosseira do que o Jesus. É muito mais grosso. Só que ele não vê, ele vê tudo no preto e branco, ele não vê nuances, ele não vê que o cara está fazendo Jesus como um jovem grego, bissexual, maravilhoso. Sim, não vê. Não vê. Ele não vê. E outra coisa, é muito interessante, cara. Cara, é tanta coisa que eu vejo lá que eles passam por cima e eles querem ridicularizar. Por isso que naquele dia eu perguntei para ele, e tem gente que escreve nos comentários que o miticista é terraplanista. Ele não percebe que existe 50% de chance de Jesus ter existido, 50% de não. Só que é muito mais fácil ser não, porque é muita coisa, cara, que o Sinédrio faz. Eles mesmo, uma hora eles falam assim, mas o Sinédrio não pode matar ninguém. Aí depois eles usam, sabe? Eles usam a mesma regra deles para se esquivar. É igual aquelas personagens do Top Gang lá do Charlie Sheen, que ele pode fazer qualquer coisa. Ele é o Pernalonga, é o Papaléguas contra o Coiote. O Papaléguas ele inverte a lei da natureza para poder se desviar do Papaléguas. Aí o Papaléguas ele está suscetível à lei da física, ele cai e se esborracha no chão, né? Mas o Papaléguas é o bonzão que faz tudo. É o Máscara é o Deadpool, né? É muito interessante, cara. Sim. Eles não conseguem ver, por exemplo, que os evangelhos estão falando contra o povo. Aí eles dizem, por exemplo, quando você olha para o Sinédrio ali nos evangelhos, veja que qual que é inclusive, eu estava lembrando hoje mesmo, de uma coisa que o Scania falou no vídeo. Eu não lembro se foi lá no Ave Roma, se foi na Multiversal, se foi em algum outro canal. Ele estava dando o exemplo do Walt Disney, que fez um vídeo lá do Zé Carioca. Não sei se você lembra disso aí, que ele mostrou, tipo assim, eles estão mostrando o Zé Carioca, é um americano criando personagem brasileiro da visão deles, ou seja, Zé Carioca, aquele malandro. É a mesma coisa com os evangelhos. Então, assim, o Scania foi fenomenal quando ele teve essa sacada, porque é o que eles estão fazendo. Quando eles dizem que o Sinédrio julgou Jesus, bateu na cara dele, julgou ele fora
né? Ou seja, todo ali é contraditório. Aí você tem o Rincon, por exemplo, que é um jurista judeu, ele escreve, olha, o que eles fizeram ali foi um estereótipo dos judeus. Quando você olha para o Talmud, não é aquilo ali nunca poderia ter acontecido. Ou seja, então, quem está escrevendo ali não são os judeus, são os romanos criando esse estereótipo do judeu ali, que eles eram maus, que eles eram corruptos, que eles eram violentos, que eles matavam inocente. Essa é a visão. Aí eles lavam a mão, está lá Pilatos lavando a mão, ou seja, os romanos lavando a mão. Então, ele e o Abrantes, cara, não conseguem enxergar. E ele acha que o fato dele ter vários livros, vários acadêmicos que ele lê, e aí eu não tenho nenhum diploma, então ele acha que é simples chegar assim, olha, citar o livro de alguém e dizer que refutou eu. Cara, não é tão simples assim. Ô, Francis, sabe uma coisa que eu achei muito interessante, cara? É que, olha só, eu gosto muito do Nietzsche. E aí eu estava vendo outro dia um podcast de uma especialista, a Scarlett alguma coisa, eu não vou lembrar o sobrenome, de Nietzsche. Então ela estava explicando para o cara como é que era a questão do romantismo, a questão do povo europeu voltar lá para culturas pagãs, porque eles foram proibidos durante a Idade Média. Aí ela falou assim, um negócio super interessante, que assim, ó, quando os romanos chegaram na Grã-Bretanha, eles já eram cristãos. Aí eles chegaram lá na Alemanha, na Grã-Bretanha, aí eles conversavam com o povo, com o pessoal lá, com os godos, os ostrogodos, entre aspas, os ingleses, e eles falavam assim, qual que é o deus romano? Aí os romanos falavam assim, nosso deus, ele é um palestino, é um judeu que foi morto por nós para redimir os nossos pecados. Aí os caras, os alemães ali olhavam e falavam, mas que deus fraco. Aí, ontem eu estava vendo uma live do Abrantes, do cara falando assim que os romanos jamais teriam um deus fraco. Mas é justamente, é um deus, é igual a questão, a diferença da religião grega, que é da eudaimonia, só que era uma religião de elite. Era voltado para a elite, que o cara que é da elite, ele tem que viver sendo elite. E o cara que ele é escravo, ele tem que viver e ser escravo. É justamente a propaganda romana, o cara nem percebe, ô Francis, ele está corroborando com a ideia do Nietzsche, com a ideia dos misticismos. Ele é burro, ele não sabe, ele é tão bobão que ele está defendendo. Ah, mas o romano jamais iria criar um deus fraco. Criou um deus fraco, mas não é para eles, é para o povo. Perfeito. Cara, valeu. A participação já está... Falta 10 minutos aí. Obrigado aí, Miguel, pelas suas participações aí, sempre muito defendendo obrigado, aí a multiversal aí. Obrigadão, hein? É nóis. Obrigado pelo espaço. Valeu, Miguel.